Gases. Bom, agora nós iremos começar realmente a estudar, tá? Fazer um estudo dos gases. Os gases são constituídos de pequenas partículas denominadas moléculas, que se movimentam desordenadamente em todas as direções e sentidos. Então, olha bem, a principal característica de um gás é que as moléculas estão muito afastadas uma das outras. Isso faz com que a força de interação entre as partículas, entre as moléculas, seja muito fraca. Diferente do estado sólido, onde elas estão muito presas umas às outras, muito ligadas, no líquido um pouquinho menos, mas também continuam muito ligadas. No gás, as moléculas vão estar muito soltas, muito independentes. Então, elas tendem a ocupar todo o formato do recipiente. Lembre-se que gás é uma situação física de uma substância que se encontra na temperatura maior que a temperatura crítica. Abaixo da temperatura crítica nós chamamos de vapor, vimos isso na aula anterior. Acima da temperatura crítica nós chamamos de gás. Então fique atento a isso, hein? O gás ocupa todo o ambiente no qual ele está encerrado, todo o volume. Os diferentes gases reais, como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, hélio, etc., devido às suas características moleculares, em geral eles apresentam comportamento diferentes quando trabalhamos com os mesmos em laboratório. Mas quando eles são colocados sob baixas pressões e altas temperaturas, entretanto passam a se comportar macroscopicamente de maneiras semelhantes. Então olha bem o que eu falo aqui, esses gases quando são colocados sobre baixas pressões e altas temperaturas, eles têm um comportamento muito semelhante um dos outros. Tá? Então, assim, na prática, é importante nós criarmos um gás teórico, tá? Que, mesmo nas temperaturas e pressões normais, iríamos ter resultados parecidos com os desses gases sobre essas pressões especiais aí. Então, assim, para iniciar o estudo dos gases, é conveniente adotarmos um modelo teórico, simples, sem existência na prática, de comportamento apenas aproximado, mesmo nas condições normais de temperatura e pressão, ao comportamento dos gases reais nas condições anteriores colocadas. Portanto, o modelo de gás ideal é meramente teórico, pois gases desse tipo não existem na prática. Então a gente cria um modelo teórico para fazer o estudo dos gases e obter os resultados previsíveis, próximos da realidade. Tá? Olha, essa observação é muito importante. Tá? A pressão de uma atmosfera e a temperatura de 273 Kelvin, ou 0 graus Celsius, caracterizam as condições normais de temperatura e pressão que indicamos por CNTP. Tá? Em muitos exercícios vocês vão ver isso aí. Normalmente quando se coloca em condições normais de temperatura e pressão, você já sabe que é 0 graus Celsius, que equivale a 273 Kelvin. Vocês vão ver que no estudo dos gases a gente usa muito Kelvin, a gente não usa graus Celsius, a gente vai usar o Kelvin, e a pressão de uma atmosfera. Então vamos ao modelo de um gás. Você tem que imaginar um gás da seguinte maneira. As moléculas, imaginadas como esferinhas rígidas, estão em constante estado de movimentação caótica e desordenada. Tá vendo? As moléculas elas estão em movimento, ocupando todo o volume em movimentos desordenados. As moléculas só interagem durante as colisões contra as paredes do recipiente em que o gás está contido ou contra outras moléculas. E entre as colisões, as moléculas descrevem um movimento retilíneo uniforme. Tá? Então vai haver uma colisão entre duas moléculas ou contra a parede, e você vai observar que logo após as colisões ou o movimento das moléculas, elas tendem a ter um movimento retilíneo e uniforme. Todos os choques são perfeitamente elásticos, isto é, ocorre sem a perda de energia cinética e tem duração desprezível, quer dizer, é uma colisão muito rápida e uma colisão perfeitamente elástica, que nós já estudamos lá na mecânica, O volume total das moléculas é muito menor do que o volume do gás. É aquele detalhe, se você pegasse todas as moléculas e agrupassem elas teriam um volume muito menor do que todo
o volume que o gás está ocupando. Na realidade, o gás ocupa todo o volume do recipiente, né? Ele vai estar em todos os pontos do ambiente aí. Então o volume, na verdade, das moléculas, como se você agrupasse elas, vai ser um volume muito menor do que o volume do recipiente. Transformações gasosas. A transformação gasosa ocorre quando pelo menos uma das variáveis de estado se modifica. Bom, quais são as variáveis de estado? Olha, pressão, volume e temperatura. Observe que nós vamos trabalhar assim, na maioria das vezes, com um cilindro. Tá? Vamos ver como é que essas variáveis de estado vão estar modificando aqui. O cilindro, né, como se eu tenho aqui um êmbolo móvel, tipo seringa de injeção, onde eu posso empurrar esse êmbolo para baixo ou deixar com que o gás empurre esse êmbolo para cima. Né? Quando você empurra o êmbolo para baixo, olha bem, eu vou estar diminuindo o volume do gás. Eu vou estar comprimindo o gás. Isso fará com que a pressão do gás aumente. E nós veremos que, aumentando a pressão, há uma tendência também da temperatura aumentar. Normalmente essas três variáveis de estado, elas vão estar se modificando juntas, sendo que eu posso forçar com que uma delas fique constante. Isso nós veremos nas experiências mais adiante aí. Mas primeiro vamos reforçar esse ponto aqui para você entender bem por que acontece um aumento de pressão e temperatura quando você diminui o volume. Olha, eu gosto sempre de colocar um paralelo, tá, no mundo macroscópico para o aluno entender melhor. Imagine uma bolinha de ping-pong quando você solta em cima de uma mesa e você vem com a raquete em cima da bolinha, coloca a bolinha entre a mesa e a raquete, né? E você vai aproximando a raquete da mesa enquanto a bolinha quica ali entre a mesa e a raquete. Você verá na prática que a bolinha vai aumentando a velocidade dela, vai aumentando a energia cinética. Então você pode fazer esse paralelo pensando no gás. Quando você, imaginando o gás, né, que são esferas, né, que estão vibrando, né, aleatoriamente dentro desse cilindro. Então, à medida que você vai comprimindo o cilindro, pensando na bolinha de ping-pong aí, as moléculas do gás vão aumentando a velocidade. Se as moléculas do gás estão aumentando a velocidade, estão aumentando a agitação delas, logicamente que a temperatura vai aumentar. Temperatura não mede a agitação das moléculas? Se você está aumentando a agitação das moléculas, a temperatura vai estar aumentando. E se essas moléculas vão estar vibrando mais intensamente, a colisão delas com a parede do recipiente vão ser cada vez mais intensas. Isso vai fazer com que aumente a pressão do gás aqui dentro. Então verifique nesse desenho aqui do lado, olha, nessa GIF animada aqui, eu estou representando a temperatura pela cor. Note que inicialmente, olha, vai começar aqui, ó, começa aqui, tá vendo? À medida que eu vou comprimindo o gás, ele vai ficando vermelho, ele mostra que está aquecendo, ele está ficando quente. Na descompressão, o gás vai perdendo calor, tá vendo? Ele vai diminuindo a agitação das moléculas dele, olha lá. Chega um ponto, olha lá, que ele está numa temperatura até menor do que ele tinha no início. Tá? Houve uma descompressão, né? Então observe, ó, ele vai aumentando a temperatura, logicamente que a pressão vai aumentando e o volume está diminuindo. Agora o volume começa a aumentar, então a temperatura começa a diminuir, né? Porque as moléculas vão perdendo velocidade e a pressão também vai diminuindo. Se você enxergar bem isso, entender essa parte que eu estou comentando, vai ficar fácil de você entender o que vem pela frente. Olha, nós poderíamos forçar, tá? Você vai ver mais adiante aí como a gente pode forçar isso. Uma transformação isotérmica, de maneira que diminuindo o volume possa aumentar a pressão, mas a gente consegue fazer a temperatura ficar constante. Se isso acontecer, vai ser uma transformação isotérmica. Também, alterando o volume, podemos alterar a temperatura, mas tem uma maneira também de manter essa pressão constante. Quando a gente conseguir fazer isso, a transformação vai se chamar isobárica.
quando a pressão é constante. E poderemos ainda, tipo assim, manter o êmbolo fixo, tá? Vamos supor que eu fixe esse êmbolo aqui. Então o volume não vai alterar. E eu vou aquecendo o gás. Aí o gás, então, ele vai começar a se agitar mais, né? Porque eu vou estar aquecendo. Então vai aumentar a pressão. Vai aumentar a pressão e a temperatura, só que o volume, como eu fixei aqui um êmbolo, o volume não vai alterar. Então nós chamaremos essa transformação de isométrica ou isocórica. Então nós poderemos ter esses três tipos de transformações aqui, tá? Fixando uma das variáveis, ou então uma transformação onde as três variáveis se modificam. Ok? E o que significa uma transformação adiabática? A transformação adiabática é quando não ocorre trocas de calor com o ambiente. Não havendo trocas de calor com o ambiente, nós chamamos de transformação adiabática. Agora vamos às leis das transformações dos gases. A primeira lei é a lei de Boyle. Tá? Boyle foi um físico e químico irlandês que viveu entre 1627 e 1691. Tá? Ele faleceu com 64 anos. O Boyle, ele estudou uma transformação gasosa a temperatura constante, ou seja, uma transformação isotérmica. Olha bem a experiência que Boyle fez, hein? Aquela ideia do êmbolo, do cilindro, aumentando a pressão aqui. Olha que ele vai empurrando o êmbolo para baixo, a representação aqui está sendo assim, ele vai aumentando os pezinhos em cima do gás, está vendo? Em cima do êmbolo. Então ele está comprimindo o gás aqui. E o que acontece? Quando ele comprime o gás, há uma tendência então de aumentar a pressão, aumentar a temperatura à medida que o volume está diminuindo. Só que para manter a temperatura constante, olha o que ele faz. À medida que vai descendo o êmbolo, que a temperatura era para estar aumentando, observe aqui, olha, ele deixa o calor sair do gás, está vendo? O calor está saindo. Então a temperatura vai estar aumentando, mas ele deixa o calor sair. Isso ele faz então com que a temperatura fique constante. E quando o êmbolo está voltando, tá vendo? Ele vai tirando os pezinhos, o gás vai empurrando o êmbolo para cima. Era para o gás ir esfriando. Por que o gás não vai esfriando? Porque ele doa calor para o gás, tá vendo? Então, quando o gás era para estar aumentando a temperatura, ele deixa o calor sair. E quando o gás era para estar diminuindo a temperatura, ele doa calor para o gás. Assim ele conseguiu manter a temperatura do gás constante. E aí ele verificou no experimento o seguinte, observe aqui que quando o êmbolo começa, ele vai estar aqui em 4 litros, aqui, tá vendo? Em 4. A parte de baixo do êmbolo vermelho aqui, ele começa em 4. E a parte final é em 2, tá vendo? Ele reduz a metade do volume, de 4 para 2, tá vendo? 2, 4, 2. Ok? E verifique a pressão. A pressão inicialmente era de 1 atmosfera, no final é de 2 atmosferas. Ou seja, ao dobrar a pressão, o volume reduziu a metade. Quando ele dobra o volume, a pressão reduz a metade. Então ele observou aí que a pressão era inversamente proporcional ao volume, quando se mantém a temperatura constante. E aí, construindo o diagrama volume-pressão, tá vendo? Você vai ter aqui uma hipérbole. As grandezas são inversamente proporcionais. Então você vai ter uma hipérbole aqui, e que na física nós chamaríamos então de isoterma. Tá? Essa linha aqui, volume e pressão, vai ser uma isoterma. Ou seja, todos os pontos em cima dessa linha estarão na mesma temperatura. Então, eu estou representando aqui a isoterma, tá vendo? O êmbolo puxado aqui é um volume 1 maior. Quando o êmbolo está comprimindo, o volume 2 menor. Tá? Se o volume 2 for a metade do volume 1, a pressão 2 vai ser o dobro da pressão 1. Elas são inversamente proporcionais. Então ele verificou que o produto pressão-volume era uma constante.
Se pressão vezes volume é uma constante, isso facilitará para a gente então que pressão 1, volume 1 será igual a pressão 2, volume 2. Se você conhece inicialmente a pressão do gás e o volume do gás, no final, se você conhece o volume do gás, você vai conhecer a pressão do gás no final. Tá? Então nós temos essa igualdade que facilitará nós calcularmos pressão ou volume no final do experimento. Então a lei de Boyle diz: quando determinada massa de gás perfeito sofre uma transformação isotérmica, sua pressão é inversamente proporcional ao volume por ele ocupado. Bom, aqui então nós temos um diagrama. Notem que eu representei aqui duas isotermas. Tá vendo? Quando você tem as isotermas, quanto mais distante do eixo de origem aqui, ou seja, quanto mais à direita a isoterma tiver, maior será a temperatura dentro. Então nessa representação aqui, olha, nós temos que a temperatura da isoterma 2 é maior que a temperatura da isoterma 1. Observe que o gráfico aqui é pressão, volume, né? Aqui estava invertido, mas como elas são inversamente proporcionais, você vai ter a mesma hipérbole ali. Agora, só para dar uma adiantada aqui, tá? Nós vamos ver isso mais na frente. Não tem muito a ver com isso aqui não, mas é só para você entender mais ou menos o funcionamento da geladeira. Tá? Imagine essa mesma experiência do Boyle. Ele está comprimindo o gás e deixa o calor sair. Tá? Depois, para o gás voltar, ele alimenta aqui, né? Ele dá energia para o experimento. Agora imagine se ele não desse essa energia. Ele comprime o gás, deixa o calor sair. Se ele não desse essa energia, ao retornar o êmbolo, a temperatura final seria menor do que a temperatura que ele tinha no início. Por quê? Quando ele comprime o êmbolo, está saindo a energia do gás. Quando ele volta o êmbolo, se ele não repõe energia, o gás vai perder, ele já perdeu a energia. Então, as moléculas vão estar menos agitadas do que estavam no início do problema. Então, a temperatura inicial será maior do que a final. Então, imagine você repetindo essa experiência sem doar energia para o gás. O gás vai só perdendo energia. Então, a temperatura vai ficar cada vez menor. Esse seria mais ou menos o princípio do refrigerador. Tá? Você consegue, dentro da geladeira, manter uma temperatura abaixo de 0 graus. Tá? Mas como é que você consegue baixar essa temperatura se o ambiente está quente? Tá? É exatamente usando gases. Olha, essa parte de refrigeração nós iremos estudar lá em máquinas térmicas, em termodinâmica. Vamos a um exercício de aprendizagem. O gráfico ilustra uma isoterma de uma certa quantidade de gás que é levado do estado A para o estado B. Determinar a pressão do gás no estado B. Olha bem que eu estou falando que isso aqui é uma isoterma, então você já sabe que todos os pontos em cima dessa curva têm a mesma temperatura. A pressão e o volume é que estão variando. Então, solução. Como é uma isoterma, nós teremos aí a lei de Boyle, ou seja, pressão A, volume A, é igual a pressão B, volume B. Olha, vamos substituir, né? Eu tenho aqui, ó, pressão em A, 6 atmosferas, volume A, 3 litros. Isso será igual a pressão em B, que eu quero achar, volume em B, 10 litros. Olha bem que eu passo 10 para cá dividindo, mas eu vou ter o seguinte, olha, eu tinha aqui, ó, 3 litros e 10 litros, tá vendo? 3 litros aqui, 10 litros aqui. Então litro com litro simplifica, vai ficar 6 atmosferas. Então a resposta vai ser em atmosfera. 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 10, 1,8 atmosferas. Simples, né? Bom, agora a lei de Gay. A lei de Gay é pressão constante, ou seja, uma transformação isobárica. Olha, essa lei de Gay também é a lei de Charles. Na época que o Gay desenvolveu essa lei, o Charles já estava estudando isso também. Então ela costuma levar até o nome do Gay-Lussac, tá? O Gay-Lussac e o Charles.
O Gay, ele é francês, tá? Ele nasceu em 1778 e faleceu em 1850, com 72 anos. Como é que o Gay manteve essa pressão constante? Olha, observe que ele deixa o êmbolo, que ele não vai aumentando o peso. Tá vendo que você tem a pressão atmosférica mais alguma coisa que os pezinhos estão fazendo aqui, né, para estar aumentando essa pressão, ok? Então observe aqui, a pressão ele vai manter constante. E ele verificou que ao volume alterar, a temperatura ia alterando. E era diretamente proporcional. Ao dobrar a temperatura, o volume também dobrava. Ao reduzir a metade da temperatura, o volume também reduzia a metade. Isso mantendo a pressão constante. Então, como era diretamente proporcional, ele chegou à conclusão que o volume pela temperatura era sempre constante. Agora, um detalhe muito importante aqui, tá? Essa temperatura é a temperatura absoluta, ou seja, temperatura em Kelvin. Nós não poderemos trabalhar aqui em Celsius ou Fahrenheit, tá? Porque senão a equação não dá certo. Essa temperatura ela tem que estar em Kelvin. O volume pode ser litro, decímetro cúbico, do jeito que você quiser, tá? Mas a temperatura tem que ser a temperatura absoluta. Então, muita atenção que normalmente nos problemas, às vezes é dado graus Celsius. Se você não transformar, você vai errar o problema. Tá? Então você tem que transformar antes, estar atento que a temperatura será sempre em Kelvin. Tá? Aquele detalhe, né? Como a dobro da temperatura vai te dar o dobro do volume, então essa razão aqui será sempre constante. O que nos vai levar, então, à equação. No início, o volume 1 pela temperatura 1 será igual ao volume 2 pela temperatura 2, sendo que essa temperatura será sempre em Kelvin. Bom, então a lei de Gay. Quando determinada massa de gás perfeito sofre uma transformação isobárica, seu volume é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Então eu representei aqui o diagrama, tá? Diretamente proporcional, então nós teremos uma reta. Como aqui a temperatura tem Kelvin, então ela vai tender lá para o zero absoluto, né? Aquele detalhe, né, gente? A temperatura em Kelvin vem devido à agitação das moléculas. É calculado através da energia que as moléculas têm. Por isso que a gente tem que trabalhar sempre em Kelvin aqui. Aqui seria um gráfico, tá vendo? O volume em função da temperatura em Celsius, mas a gente não usa esse diagrama não, tá? Nós vamos usar preferencialmente o diagrama de Kelvin, tá? Em Kelvin, né? Com a temperatura em Kelvin. Vamos ver como é que isso funciona. Exercício de aprendizagem. Uma certa massa de gás do estado inicial A passa para o estado final B, sofrendo uma transformação indicada na figura. Determine a temperatura em B. Observe que a transformação indicada na figura é a pressão constante. Tá vendo? De A para B, ele mantém a pressão de 5 atmosferas. Ele mantém a pressão constante. Então, solução. Nós teremos aí, então, que volume A pela temperatura A será igual a volume B pela temperatura B. Nota, então, que nós temos aqui uma isoterma, tá vendo? A temperatura A é 300 Kelvin. Eu estou pedindo qual é a temperatura em B, tá? Mantendo a pressão constante, então, a equação é essa aqui. Qual é o volume inicial que eu tenho? 2 litros. Temperatura inicial, 300 Kelvin. Tá vendo? Eu não vou pegar a pressão, porque a pressão é constante. Eu vou pegar a temperatura inicial. Qual é o volume em B? 6 litros. Eu estou perguntando qual é a temperatura em B. Então vamos substituir isso. Olha, volume A, 2 litros, pela temperatura A, 300 Kelvin. Isso será igual ao volume B, que vale 6 litros, pela temperatura B, que eu estou querendo descobrir. Então, litro com litro, o numerador aqui vai simplificar, né? Então, o que eu vou ter aqui? Ó?
2 vezes a temperatura B vai ser igual a 6 vezes 3 aqui, 18 a 1800, né? Então, olha lá, 2 vezes a temperatura B é igual a 1800. Passo 2 dividindo, 1800 dividido por 2 vai dar 900 Kelvin. Também simples, né? Lei de Charles. Bom, Charles fez a experiência mantendo o volume constante. A essa transformação nós vamos chamar de transformação isocórica, ou isométrica, ou ainda isovolumétrica. Tá? São usados esses 3 termos aí. Charles foi um físico francês, tá? Que nasceu em 1746 e faleceu em 1823, aos 77 anos. O que Charles fez? Olha, para manter o volume constante, ele fixou o êmbolo aqui, o cilindro, tá vendo? Ele fixando o cilindro, né? Tipo assim, ele coloca uma taxinha aqui e não deixa o cilindro movimentar. Ele apenas vai aquecer o gás ou deixar o gás esfriar. Ele aquece mantendo a chama, tá vendo? Depois ele apaga a chama e deixa o gás perder calor. Ok? E aí ele verificou o seguinte, que mantendo o volume constante, a pressão e a temperatura vai variar. Observe a pressão e a temperatura. Olha, aqui como se a pressão fosse a atmosfera, a temperatura em Kelvin. Começa de 1 atmosfera e meio e você verifica o seguinte, quando 1 atmosfera e meio passa para 3 atmosferas, ou seja, dobrou, a temperatura também dobra. Tá? A cada 1 atmosfera e meia aqui, você vai ter a temperatura aumentando em 200 Kelvin. Então ele verificou que era diretamente proporcional. Nós vamos ter uma reta aqui no gráfico. Pressão, temperatura. Tá? Então é linear. Sendo assim, nós teremos que a pressão pela temperatura vai ser constante. Ligados que a temperatura tem que ser em Kelvin, não pode ser graus Celsius aqui, é a mesma coisa. Como ele verificou então que a pressão e temperatura é aquele negócio, né? Você dobra a pressão, a temperatura também vai dobrar. Então, dobrando a pressão, a temperatura dobrando, vai manter constante. Na sequência, o que nós temos? Se é constante, então a pressão inicial pela temperatura inicial vai ser igual à pressão em qualquer ponto pela temperatura em qualquer ponto. Então é válida essa igualdade, ficando atentos que a temperatura tem que ser em Kelvin. Então olha o diagrama aqui, ó. Se você pega a temperatura em Kelvin aqui, né, você vai ter uma reta tendendo ao zero aqui, a origem do diagrama, né? Aqui é a temperatura em Celsius, né? Então vai aceitar temperaturas negativas aqui. Mas é aquele detalhe, né? A gente não usa muito esse diagrama aqui não. O ideal é quando você tem um gráfico Celsius e a pressão em atmosferas, por exemplo, é você transformar os Celsius para Kelvin. A primeira coisa que você tem que fazer. Transforma tudo para Kelvin para poder usar a equação. Depois, até como resposta, você pode voltar para Celsius para dar a resposta em Celsius, tá? Se o problema pedir. Então, a lei de Charles diz o seguinte: quando determinada massa de gás perfeito sofre uma transformação isométrica, sua pressão é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Vamos ver como isso funciona. Exercício de aprendizagem. Dentro de um recipiente fechado, existe uma massa de gás ocupando um volume de 20 litros, a pressão de meia atmosfera. Vamos pegar os dados aí, né? Solução. Você tem uma massa de gás que ocupa um volume de 20 litros, então volume inicial 20 litros, a uma pressão inicial de meia atmosfera. E a 27 graus Celsius. Então a temperatura inicial, 27 graus Celsius, já fique atento aí, que nós vamos ter que passar para Kelvin. Você não pode usar graus Celsius na equação. Se o recipiente for aquecido a 127 graus Celsius, então temperatura final, 127, e mantendo-se o volume constante, o que significa isso? Que o volume final será igual ao volume inicial. Qual será a pressão do gás? Então, qual será a pressão?
Então, antes de começar, a primeira coisa, vamos transformar graus Celsius para Kelvin. Isso nós estudamos lá no capítulo 1, né, da termologia. Então, olha, para transformar a gente usa então a equação de transformação aí, né? Eu botei Celsius Fahrenheit aqui para você lembrar, né? Essa é a equação de conversão entre as escalas que a gente usa. Então, olha, eu vou ter que transformar Celsius para Kelvin. Então esquece o Fahrenheit aqui, olha. 5 com 5 vai simplificar, né? E aí você vai ter que TC é igual a TK menos 273. Então, TK, que é a temperatura Kelvin, vai ser a temperatura Celsius mais 273. Aí você vai passar o 273 para cá, somando. Então nós temos isso aqui. Agora é só substituir. 27 graus Celsius. Substituindo aqui, eu terei 27 mais 273, que vai dar 300 Kelvin. Então a temperatura inicial do gás aqui, olha, é 300 Kelvin. E a temperatura final, 127, vamos substituir. Eu tenho que TK é igual a TC mais 273, onde TC será 127. 127 mais 273 equivale a 400 Kelvin. Então vamos colocar aqui 400 Kelvin. Agora sim, eu posso usar a lei de Charles, né? Eu terei que a pressão inicial pela temperatura inicial será igual à pressão final pela temperatura final. Substituindo pressão inicial meia atmosfera pela temperatura inicial 300 Kelvin, isso é igual à pressão final que eu estou procurando dividido pela temperatura final, que é 400 Kelvin. Olha, eu vou passar o 400 para cá multiplicando, eu terei 400 vezes meia atmosfera dividido por 300. Observe que 400 e 300 é Kelvin. Então, Kelvin com Kelvin você simplifica. Vai sobrar atmosfera. Então, aqui agora você pode simplificar 0, 0, né? E aí você tem 4 vezes meio, vai dar 2. 2 dividido por 3, 2/3 de atmosfera. Tá? Então essa é a resposta do problema. Equação geral dos gases perfeitos. Agora sim você vai ver como essa equação vai facilitar a nossa vida. Tá? Nós estudamos até agora, olha, vamos lembrar, a lei de Boyle. Boyle mantinha a temperatura constante. Então a equação de Boyle não vai aparecer a temperatura. Você tinha pressão 1 vezes volume 1 era igual a pressão 2 volume 2. A lei de Gay, ele manteve a pressão constante. Então, como ele manteve a pressão constante, a pressão não irá aparecer. Vai aparecer apenas volume e temperatura. Aí ele concluiu que o volume 1 pela temperatura 1 era igual ao volume 2 pela temperatura 2, sendo temperatura em Kelvin. Já a lei de Charles, Charles verificou que o volume era constante, então o volume não vai aparecer na equação. Nós temos que a pressão 1 pela temperatura 1 vai ser igual a pressão 2 pela temperatura 2. Tá, agora vamos à equação geral dos gases perfeitos. Olha bem, na equação geral, verifique o seguinte, que quando você tem pressão, a pressão aqui, olha, está no numerador, tá vendo? Aqui você nem vai ter denominador, né? Como a pressão tivesse no numerador. Quando você tem volume, o volume também está no numerador. Aqui você não tem volume. E quando a temperatura aparece, a temperatura vai aparecer no denominador. Então, a equação geral dos gases perfeitos, nós iremos verificar isso. Olha, onde tem pressão e volume, vai estar no numerador. Onde você tem temperatura, vai estar no denominador. Essa igualdade é que é a equação geral dos gases perfeitos. Tá? Dá para chegar nela a partir da equação de Clapeyron, tá? Mas nós vamos aproveitar inclusive ela para chegar na equação de Clapeyron. Fica mais simples. Olha só, como você tem essa igualdade, quando você estiver trabalhando com a lei de Boyle, por exemplo, a lei de Boyle não é isoterma, temperatura constante? Então você vai ter, olha, observa, esquece o restante da equação aqui, observe aqui o início e o final da sua experiência. Se você está trabalhando com uma isoterma, você simplifica a temperatura, porque a temperatura é a mesma, né? A temperatura é constante, e vai ficar só com o numerador. É a lei de Boyle.
Se a pressão for constante, olha, você vai simplificar pressão com pressão, vai ficar V1 por T1, V2 por T2, é a lei de Gay. E se o volume for constante, você vai simplificar volume com volume, e aí vai ficar pressão 1 por temperatura 1, pressão 2 por temperatura 2. É a lei de Charles. Ok? Então a pressão, se você guarda a equação geral dos gases, você vai resolver qualquer problema anteriormente feito aí. A representação gráfica dessa transformação pode ser mostrada em um gráfico de dois eixos cartesianos, considerando-se um feixe de isotermas, cada uma delas correspondendo a uma temperatura. Inclusive nós já resolvemos o segundo exercício aí, tá? Ele foi baseado num diagrama desse tipo aqui. Você note que você tem aqui a pressão e o volume, e a temperatura vai ser representado pela isoterma. Então nesse gráfico você vai ter pressão, volume e temperatura. Lembrando-se que a isoterma indo para a direita, né, se afastando da origem, você vai estar aumentando a temperatura. Então você vai ter que T2 é maior que T', que é maior que T1. Né? Observe que quanto mais à direita for seu diagrama, a sua curva, maior será a temperatura. Vamos ver como isso funciona. Exercícios de aprendizagem. Determinada massa de gás, no estado inicial A, sofre as transformações indicadas no diagrama. Determine a temperatura B e o volume C. Olha bem, hein? Eu tenho aqui duas isotermas e a primeira transformação de A para B, observe que a pressão está constante. Depois de B para C, a temperatura fica constante. Então, solução. Vamos usar a equação geral dos gases. Tá? Primeiro eu vou de A para B. Usando a equação geral dos gases, olha, eu tenho pressão A, volume A pela temperatura A, é igual a pressão B, volume B pela temperatura B. Observe que a temperatura já está em Kelvin, o meu volume litro e a pressão atmosfera. Então vou manter isso aí, não preciso de transformar nada. Então, olha, de A para B não é uma pressão constante aqui, ó, você mantém a pressão constante. É uma transformação isobárica. Então você pode simplificar direto aqui, ó. Pressão A vai ser igual a pressão B. Simplifica. Então vai ficar simplesmente volume A pela temperatura A é igual a volume B pela temperatura B. Como a pressão é constante, então nós estamos trabalhando com a lei de Gay. Substituindo então, olha, o volume A. 2 litros pela temperatura A, que vale 200 Kelvin. Então vamos lá, olha, 2 litros por 200 Kelvin vai ser igual. Qual é o volume B? 4 litros pela temperatura B que eu quero descobrir. Dá para simplificar aqui, né? 2 por 200 vai dar 1 centésimo. Eu posso então, a temperatura B passa multiplicando para cá e o 100 multiplicando para cá. Então a temperatura B vai ser igual a 400 Kelvin. Bom, agora eu quero saber qual é o volume C. Então eu quero saber de B para C. Olha, vamos pegar de B para C aqui. Eu poderia também pegar direto de A para C. Tá? Só que aí está variando tudo. Pressão, volume e temperatura. Pegando de B para C aqui, olha, observe, eu vou ter aqui uma isoterma. Eu não vou estar variando a temperatura. Então, a partir da equação geral dos gases, a temperatura você vai poder simplificar. A temperatura vai ser a mesma. Eu estou indo de B para C. Então, substituindo, qual é a pressão em B? 6. E o volume em B? 4. Então, eu terei aqui, ó, 6 vezes 4 no primeiro membro, né? Pressão B, volume B, é igual a pressão C, volume C. É a lei de Boyle. Estou mantendo a temperatura constante. Substituindo pressão B, 6, volume B, 4, pressão C, 3, volume C, estou procurando. 6 vezes 4, 24, dividido por
3, né? Eu vou ter aqui, ó, 3 vezes o volume C é igual a 24. Passo 3 dividindo, vai ter 24 por 3. O volume C, então, é igual a 8 litros. 5. Certa massa de gás sob pressão de 2 atmosferas ocupa... Vamos pegar os dados, né? A solução. Certa massa de gás sob uma pressão A de 2 atmosferas ocupa um volume de 3 litros a uma temperatura de 27 graus Celsius. Lembre que não podemos trabalhar em graus Celsius. Então vamos substituir. Somando 27 com 273, você terá 300 Kelvin. Então já coloquei aqui. Determinar. Letra A. Eu quero saber qual o volume do gás a uma temperatura de 500 Kelvin. Temperatura de 500 Kelvin. Após sofrer uma transformação isobárica. O que é transformação isobárica? Pressão constante. Então a pressão A vai ser igual à pressão B, ou vice-versa aí. Tá? Então, para resolver esse problema, vamos lá. Eu vou usar a equação geral dos gases. Como a pressão A é igual à pressão B, eu vou poder simplificar a pressão ali. Aí você fica então com volume A pela temperatura A é igual a volume B pela temperatura B. Voltando a reforçar, se você substituir 27 graus Celsius aqui, você vai errar. Tá? Tem que ser Kelvin. Então vamos lá, volume A, 3 litros pela temperatura A, 300 Kelvin. 3 litros por 300 Kelvin. Repetir aqui, eu vou VB pela temperatura B. O que eu tenho aqui? Eu quero saber qual é o VB e a temperatura B eu tenho que é 500 Kelvin. Então vamos substituir aqui, ó, volume B pela temperatura, que é 500 Kelvin. Observe aqui, eu vou poder simplificar, né? 0, 0 e o Kelvin também, né? Lá, 0, 0. O Kelvin também eu posso simplificar. Vai sobrar só litro. 3 dividido por 3, 1. O 5 passa multiplicando, 5. Resposta, 5 litros. Letra B. A pressão PC do gás, olha, eu quero a pressão C, ao sofrer a volume constante a partir de B, olha, eu vou de B para C agora. Então eu quero saber a volume constante, olha, então eu sei que o volume B é igual ao volume C, ou vice-versa. Um abaixamento de temperatura para TC 250 Kelvin. Eu quero a pressão C. Os volumes são iguais. Então, usando a equação geral dos gases, você tem que PB, VB sobre temperatura B é igual a PC, VC pela temperatura C. Como os volumes C e B são iguais, você pode simplificar. Aí você ficará com a expressão PB dividido por TB é igual a PC dividido por TC. Vamos substituir. Eu quero PC, tá vendo? Eu quero a pressão em C. A pressão em B. Qual é a pressão em B? Eu não tenho aqui. Vamos procurar aqui. Ó. Pressão em B é igual a pressão em A, que vale 2 atmosferas. Então eu vou ter aqui, ó, 2 atmosferas dividido pela temperatura B. Cadê a temperatura B? 500 Kelvin. Então 2 dividido por 500. Tá? Isso vai ser igual a pressão C pela temperatura C. Pressão C eu quero descobrir. Temperatura C, 250. Então vamos substituir aqui por 250. Então, olha, posso simplificar aqui, né, o zero, né, simplificando aqui, ó, corta um zero aqui, multiplica as 12 ali por 10, né, 0, 0. Tá? O 25 também eu posso simplificar, 25 por 1 e 50 por 25 vai dar 2 aqui, ó. 25 por 25 dá 1, né? Então ali, olha, 1 e 2. 2 por 2, 1. A resposta, então, para C vai dar 1 atmosfera, o valor da pressão C. Letra C. A temperatura TD do gás, então vamos colocar a pergunta ali, ó, qual é a temperatura TD, quando sua pressão triplicar, olha, PD, pressão em D, é igual a 3 vezes a pressão em C. Tá? Então observe que eu vou partir de C. Tá?
Então, como vai triplicar, eu terei aí ó, que PD é igual a 3 vezes PC, e seu volume reduzir-se à metade, ou seja, o volume em D vai ser VC sobre 2. Vamos aplicar então a equação geral dos gases e vamos substituir. No lugar de PD, eu terei 3PC. No lugar de VD, eu terei VC sobre 2. Isso dividido pela temperatura em D que eu estou procurando. Isso será igual a PC, VC, dividido pela temperatura em C. Olha bem aqui a parte algébrica agora. PC com PC eu posso simplificar. VC com VC também, né? Com VC que está no numerador, tá vendo? O 2 é como se estivesse no denominador. Então VC com VC eu também posso simplificar. Olha o que vai sobrar. 3 dividido por 2, 1,5 dividido por TD. 1,5 por TD. E aqui? Simplificou tudo, vai ficar 1 sobre TC. Eu estou procurando a temperatura em D, que é esse aqui. Qual é a temperatura em C? Vamos procurar aqui. Temperatura em C, 250 Kelvin. Então eu vou substituir aqui, olha, eu terei que 1,5 pela temperatura em D será igual a 1 por 250. Passo 250 para cá multiplicando, eu terei aqui ó, 15 vezes 25, né? E o TD aqui multiplicando. Então eu vou ter que TD equivale a 375 Kelvin. Aqui que eu peço atenção, tá? Porque, por exemplo, se ele tivesse dado a temperatura, ele deu aqui a temperatura em 27 graus Celsius. Então, de repente, ele pode estar querendo a temperatura em graus Celsius. Então, basta você substituir aqui, ó. Como é 375 Kelvin, substitui aqui 375, passo 273 subtraindo. Então, você teria que a temperatura Celsius aí seria 102 graus Celsius. Aí é só transformar aqui, né? Bom, então segue aí a lista de exercícios anexos, né, que seria interessante você desenvolver todos para fixar essa parte da matéria aí. Até a próxima aula.